Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom dia também. Boa noite. Oi. Como é que vocês estão? Bem, Pois bem, nós vamos começar a nossa aula. Nós veremos, então, o adjunto adverbial. É o termo que se refere ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. E ele sempre vai indicar o quê? Uma circunstância. Ele vai sempre modificar ou verbo, ou adjetivo, ou outro advérbio. Observe esses dois exemplos. Minha filha chegou. O verbo chegar é um verbo intransitivo. Ou seja, ele não precisa de complemento. Mas na letra B nós temos aí, minha filha chegou à noite em casa. Eu estou dando uma circunstância ao verbo chegar. Mais detalhadamente aí. A oração A, ela informa apenas o fato. Minha filha chegou. Pronto, e acabou. Na letra B, quando eu tenho lá, minha filha chegou à noite em casa, nós temos o quê? Um fato. Então, na oração B, nós precisamos de um fato quanto ao tempo. Quando aconteceu? Ou seja, minha filha chegou. Quando? À noite. Aonde? Em que lugar? Em casa. Então, nós temos aí duas informações referentes ao verbo. Então, está indicando o que isso aí? O tempo e o lugar, que são algumas das circunstâncias de um fato. Estão modificando o verbo. Ela não simplesmente chegou, ela chegou à noite e em casa. São duas situações aí que modificam o verbo. Então, quanto à forma, o adjunto adverbial, ele pode ser constituído de um advérbio. Olha o exemplo. Dormimos tarde. Tarde é um advérbio. E esse advérbio está modificando o verbo. Nós temos aí a locução adverbial. Ele chegou de repente. Nós temos a formação aí com duas palavras. O de, que é uma preposição, e repente. De repente, está modificando o verbo chegar. Ela não simplesmente chegou, ela chegou de alguma forma. Então está modificando, está dando uma circunstância ao verbo. Então, nós temos aí outros exemplos de adjuntos adverbiais. Como vocês falaram aí, o tempo passou rapidamente. Nós temos o verbo passou. E o advérbio rapidamente. Rapidamente. Rapidamente, ele está modificando o verbo. O tempo passou de que forma? Rapidamente. Então, nós temos aí o adjunto adverbial rapidamente. A letra B. Calma, daqui a pouco a gente vai ver os tipos. Referindo-se ao adjetivo. Carlos é muito bom goleiro. Qual é o adjetivo aqui da frase? Bom. Bom. Então, a palavra muito está modificando o adjetivo. Muito bom. Referindo-se ao advérbio ou locução adverbial. Saiu. De que forma? Bem cedo. Cedo aqui, gente, é um... cedo. Cedo é o advérbio. E a palavra bem é um outro advérbio. Juntando os dois, surgiu a locução adverbial. Então, a palavra bem cedo, analisando sintaticamente, ele é um adjunto adverbial. Certo? Certo. Então, olha só, adjunto adverbial, ele pode ser de tempo. Quando aconteceu? Ontem, hoje, amanhã, cedo, tarde, depois, naquele instante, logo, breve, agora, e muitos outros. De lugar, onde aconteceu? Aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, acima, abaixo, dentro, fora, em outro lugar. De modo, como aconteceu? Bem, mal, assim, depressa, devagar, calmamente, tranquilamente, tristemente. De intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais. De afirmação, sim, deverás, certamente, realmente. De negação, não, absolutamente, tão pouco. E de dúvida, talvez, acaso, provavelmente, possivelmente. Então, de acordo com esse estudo, eu pedi para vocês fazerem os exercícios do livro didático da página 52 a
55. Então, o exercício da página 52 pede o seguinte, para vocês lerem os trechos abaixo, retirados de O Homem Bicentenário. Foi o que nós vimos na aula passada. O trecho 1. Andrew naturalmente encontrava-se presente no escritório da corporação, onde se festejava a ocasião. Segundo, décadas atrás, o meu cérebro positrônico foi ligado a nervos orgânicos. Na letra A, nós temos, no item 1, que expressão faz referência a uma circunstância de lugar? No escritório da corporação? Como? Encontrava-se presente no escritório da corporação, não? É tudo isso, não. No escritório da corporação? Exato, muito bem, no escritório da corporação. Na letra B, temos, no item 2, que função a expressão décadas atrás tem na frase? Tem a função de expressar quando que foi, quando que aconteceu. Exatamente, como colocaram aí, tempo. Qual foi o tempo? No passado. Na letra C, as frases acima teriam o mesmo sentido sem as expressões dos itens A e B? Acho que não. Não. Não, porque o que acontece? Eles são termos essenciais para a compreensão das frases, das duas frases, né? Então, olha, no escritório da corporação foi onde aconteceu, e décadas atrás, está dando também uma outra circunstância ao momento. Na letra D, a que palavras se ligam essas expressões? Encontrava-se presente? No escritório da corporação se liga a palavra? Encontrava-se presente. Basta só encontravam-se, tá? Encontravam-se. Né? E a palavra décadas atrás se liga a qual termo? Foi ligado a nervos orgânicos. Basta só foi ligado. Foi ligado. Isso, foi ligado. Na letra E, a que classe gramatical pertence as palavras às quais as expressões identificadas se ligam? Advérbio. Calma, ó. A que classe gramatical pertence as palavras às quais as expressões identificadas se ligam? As que nós identificamos são... Sim, verbos. Verbos. Aqui as expressões identificadas são adjuntas adverbiais. Estão sendo ligadas a verbos. Verbos. Número 2. Agora releia o seguinte trecho. Lutaram de modo hábil e obstinado para provar esse ponto de vista. Na letra A, explica a circunstância expressa pelo trecho destacado acima. Qual é a circunstância que traz aí? Circunstância de como eles lutaram, do modo que eles lutaram? Exato, você falou certinho o modo como a luta foi conduzida, o modo que eles lutaram, certinho. Na letra B, aí pede o seguinte, reescreva o trecho no caderno, eliminando a expressão de modo, e faça as demais adequações necessárias, mas sem inserir novas palavras à frase, modifique apenas as que já constam dela. Lutaram habilmente e obstinadamente para provar esse ponto de vista. Muito bom, mas aí eu não preciso nem colocar habilmente, não. Eu só preciso lá do obstinadamente, mas do jeito que você falou também está certíssimo. E para finalizar hoje... A3. Leia a oração a seguir. Nós o proclamamos homem bicentenário. Vocês vão copiar o quadro abaixo no caderno e preencher com adjuntos adverbiais, que poderiam ser usados para adicionar informações à oração. Eu quero uma palavra que modifique aí, olha, para dar um sentido de adjunto adverbial de lugar, que expresse lugar. O que eu posso colocar aí? Na prefeitura. Nós o proclamamos homem bicentenário. Na prefeitura. O que mais? Na reunião. Na reunião. No escritório. No escritório. Aqui, nesta sala. Agora eu quero o seguinte, um adjunto adverbial de tempo. Nós o proclamamos homem bicentenário. Hoje. Ontem. 5 anos atrás. 5 anos atrás. Neste momento, agora.
Agora eu quero um adjunto adverbial de modo. Nós o proclamamos com muito carinho, sei lá. Tá certo. Nós o proclamamos homem bicentenário com muito carinho, Com muita emoção, com muita emoção, com muito com prazer. alegria, com muito prazer. Olha, vi que vocês pegaram, então, o conteúdo, é isso mesmo. E na letra B? Reescreva a frase, nós o proclamamos homem bicentenário, utilizando um adjunto adverbial de cada tipo, com o objetivo de adicionar informações à oração, deixando-a mais completa. Então, vocês vão fazer uma frase para mim, com adjunto adverbial de lugar, de tempo e de modo. Ao mesmo tempo? Ao Não, mesmo tempo. Ah, não é tão Como- difícil, não. Ah, não. Então, vamos aí. Dê a sugestão. No escritório ontem com muita alegria. Faltou complemento. Nós o proclamamos falar? homem bicentenário. Pode. Hoje nós o proclamamos o homem bicentenário no escritório com muito prazer. Muito bom. Vocês viram, então, no caderno de vocês, vocês vão fazer dessa forma, colocando os 3 adjuntos adverbiais de lugar, de tempo e de modo. E nisso eu pedi para vocês fazerem também as outras páginas, a 52, a 53, 54, a 55. Mas, professora, o que estava falando, na verdade, que quando voltar às aulas vai todo mundo fazer prova? Samuel, não tem data prevista para a volta. Passou no noticiário essa semana que a Secretaria de Educação deixou bem claro, ainda mais com a internet agora, que deu subsídios suficientes para ter aula até o resto do ano pelo Google Classroom. Entendi. Então, dessa forma, já dá para entender que eu acredito que nós não iremos voltar. Mas, professora, tem uma coisa. Eu estou aprendendo bem mais na plataforma online do que na escola. Sério, Samuel? Eu, né, no caso, não sei pessoas, mas eu... Isso é porque da forma que você está conduzindo, você está levando com seriedade, está fazendo as atividades. Também não tem tanta distração, né, para atrapalhar assim. Isso mesmo, Pablo. E nós estamos vendo análise sintática agora. Nós fizemos uma revisão da análise morfológica, estudando os itens separadamente, o substantivo, o verbo, o adjetivo, o advérbio, que cada um deles exercia, tá bom? Agora, nós estamos vendo as palavras, eles conectados numa oração, a relação deles dentro de uma oração. Então, o adjunto adverbial, ele vem para modificar o quê? Um verbo, um outro advérbio. E um adjetivo. Exato, Pablo. Fechou com chave de ouro. Fechou com... Olha, agradeço demais a participação de vocês. Thank you. Thank you. You're welcome. Gente, então fiquem com Deus. Foi um prazer revê-los. Tchau, professora. Tchau, gente. I see you later, Cuidem. teacher. Tchau, You professora. too. Bye, bye. Bye, bye, teacher.